a mais um Still the Talk. A gente tá aqui no escritório, redação inteira atrás das câmeras, então não reparem que todo mundo vai se meter mesmo, vai falar. E eu tô muito feliz que a gente tá recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial, Miriam Spritzer, sobrenome eu aprendi a falar agora, né? Apesar de já saber escrever o sobrenome que a gente vê bastante aqui. Tenho certeza que muitos de vocês já conhecem. A Miriam é colaboradora aqui do Still the Look, ela mora em Nova York, tem uma carreira incrível, que a gente vai falar com ela aqui agora. Pra vocês terem noção, ela é uma das brasileiras que é membro do Globo de Ouro apenas, com mais 3 brasileiros, só mais uma brasileira e 2 brasileiros. Então, tem uma trajetória incrível, passou por diversos títulos de revistas, nos contar a carreira toda. Seja muito bem-vinda! Eu tô aqui, sabe que um dos meus grandes sonhos era estar nesse escritório. Porque eu acompanho, parece que eu vivo o Still the Look, eu acompanho, eu vejo vocês postando do escritório, eu preciso um dia. Ela chegou e já postou da escada rosa, que todo mundo... A Manu Lisa, né? A Manu Lisa. As obras de arte eu amo. A gente tem que dar uma mudada já, assim, na obra de arte, de repente uma vez por Não, mas eu ano. acho que já é icônico. Já é icônico. É que nem o Empire State Building em Nova York. Adoro a comparação. Espero que as pessoas também... Manu Lisa, Empire State As Building. pessoas eu acho- sempre mandam foto dela, Não, porque eu acho que as pessoas vão vir aqui e vão querer ver essas obras. Eu acho que Como a a gente pode- escada, uma entendeu? escada. Eu acho que é um marco, então venha conhecer esse dono de você também. Miriam, seja muito bem-vinda. Eu queria começar pelo princípio, na verdade, acho que até da tua faculdade de jornalismo, acho que cursou em Porto Alegre mesmo. Eu fiz o curso em Porto Alegre de administração. Eu fui estudar jornalismo depois de grande. Porque eu me mudei para Nova York. E aí, voltando às nossas raízes do Rio Grande do Sul, né? Surgiu um convite, na verdade, a Carol Seolin, que não sei, sabe, Sim, né? claro, Que é claro. jornalista, que é publicitária e jornalista, que trabalhava na TVCom, era uma das minhas melhores amigas, ainda é uma das minhas melhores amigas. Sabia. E ela morava em Nova York e voltou para o Brasil. E aí a TVCom entrou em contato com ela para que ela indicasse alguém que pudesse fazer o papel de correspondente internacional de Nova York. E ela não conhecia muitas pessoas e ela me indicou, ela falou, olha, eu tenho uma amiga que não é jornalista, mas ela é meio envolvida na área cultural, ela sabe, já foi atriz e tal, então ela entende alguma coisa, falem com ela. Eles entraram em contato comigo, era pra ser uma coisa meio informal, assim, câmera na mão e tal, que era pra falar coisas só tipo, estou nesse lugar, olha que legal em Nova York. Então não precisava de um curso de jornalismo, uma coisa, porque não era, na verdade, um trabalho de repórter. Era um trabalho como quase que uma influenciadora da TV, enfim, como o Pedro Andrade faz, mas até mais informal. Bom, aí eu comecei a fazer esse trabalho, fiz o testezinho lá com eles, acho que realmente, eu não sei, tá, eu tô passando isso na minha cabeça, eu acho que eles tinham poucas opções ou nenhuma, falei, então, Eu achei que ela ia falar, acho que eu mandei muito bem. até eu acho que eu mandei bem, assim, muito bem seria um certo exagero, mas eu acho que assim, o teste era te apresenta aí e fala que tu vai apresentar coisas legais de Nova York. Bom, isso é fácil. Então eu fiz isso e tá interessada, tô. Eu, olha só, eu não entendo nada de jornalismo. Eu só assisto as notícias e mal leio o jornal. Eu falei, tipo, vamos só colocar tudo bem claro para vocês saberem quem vocês estão chamando. Não, tudo bem, a gente te ajuda por aqui. Perfeito. Que ano isso? Isso foi 2011. E aí, eu não sei se vocês lembram que 2012 teve um furacão. Lembra? Teve um furacão, eu agora não lembro, foi o Irene e depois foi o Sandy. Sim, sério. E aí eu tive que comentar sobre o furacão. E ali me deu um clique que eu acho que eu vou ter que estudar isso daqui, porque daqui a pouco vão começar a ver coisas que eu não consigo, né? Tipo, enfim, eu não vou ter a base acadêmica para saber cobrir isso, daqui a pouco eu vou ter que falar, sei lá. E a ideia não era que eu falasse sobre esses assuntos, mas acabou se tornando porque é aquela coisa. Precisamos de alguém que está em Nova York por falta do furacão. Tem aquela guria da TVCom. E aí vinham pessoas pedir, Rádio Gaúcha, não sei o que tal. Bom, então vou ter que saber falar sobre isso. Aí eu entrei, tinha ido para Nova York para fazer uma pós-graduação na minha área de administração e marketing. E aí fui depois fazer toda a profissionalização em jornalismo. Na NYU. Então eu já tinha feito outro curso. Não. E aí eu fui descobrindo jornalismo a partir daí, porque eu já comecei a trabalhar enquanto eu estudava. Então, assim, eu estava fazendo aula de escrever matérias, de entrevistar perfil. E eu já estava fazendo perfil há horas. Então foi super interessante, porque eu tinha aquele olhar da profissão já enquanto eu estudava. Sim, tu estudou a técnica depois, né? Exatamente. Então, assim, usei a técnica, claro, para aprimorar coisas que eu já fazia de uma forma muito bruta, muito instintiva, mas também eu percebi, aquilo que eu estava fazendo que eu achava que talvez não fosse certo, funciona. Sim. Ou isso aqui que estão falando na aula, de repente, não é bem assim na realidade.
Não sei, acho que né, a gente às vezes estuda e tem uma utopia de como as coisas vão ser. E na prática tu tem ali 3 segundos que tu vai entrevistar a celebridade, tu tem que tirar o melhor conteúdo. Tu vai botar a teoria na prática, às vezes é muito diferente. A teoria é incrível, mas na prática às vezes ela não funciona. Sim. E como eu comecei na prática e depois fui pra teoria, então foi ali um choque interessante. Fica aí a dica pra quem quer cursar jornalismo e acha que tá tarde demais ou tá fazendo outra coisa. Então, sempre dá tempo. Ótimo exemplo, adorei. Mas foi isso, comecei na TV Com. E aí depois de lá, porque tu tinha se mudado pra fazer pós e resolveu não voltar. Tu já ficou fora desde 2011? Desde 2010. Desde 2010 em Nova York. Então, o que aconteceu foi que bom, claro, né, fazer uma vida, eu já fui mais ou menos com essa intenção de que eu queria ter uma carreira nos Estados Unidos. Eu sempre quis morar em Nova York. Aí vem de um outro lado que eu era muito envolvida na área de teatro musical. Eu fazia testes aqui em São Paulo, né? Eu canto, danço e apresento, mas nunca fui boa nisso. Apenas. Deixa eu escrevo, eu sou membro do Globo de Ouro, é o que mais. Não, eu tentei muito, mas eu não era boa. Então eu fazia teste, eu fazia não sei o que, eu sempre recebia um não. E aí quando eu comecei com as coisas de comunicação, não recebia um não, eu recebia nossa, isso foi ótimo. Eu fazia as entrevistas, os diretores gostavam de dar entrevista, o coreógrafo gostava de dar entrevista. E aí eu comecei a me dar conta, nossa, aquela gente toda que eu sempre quis conhecer como performer, né, como artista, como cantora, como dançarina, enfim, eu tô tendo acesso agora e eu posso perguntar o detalhe do detalhe que eu sei, que eu estudo a vida inteira. Sim. E eles estão a fim de me falar, porque eles acham ela vai nos ajudar a vender ingresso, ela vai chamar público pra gente, enfim. E aí eu me dei conta que eu não era uma excelente atriz, mas eu era uma excelente jornalista. Maravilhoso, gente. Não, e só um detalhe que ela me contou ontem, que recentemente ela teve um jantar na mesma mesa de ninguém menos que Spielberg. Temos detalhes, inclusive, sobre o ET, né? Se vocês quiserem saber mais detalhes, ela nos conta nos bastidores. Mas isso eu posso até falar publicamente, que eu acho que é importante passar adiante, né? Acho que a gente não tem que guardar pra gente. Mensagem, tá? Não assistam ET antes dos 6 anos de idade. 6 anos, ele avisou, não sei porquê, mas ele não pode. 6 anos de idade pra baixo, as pessoas têm medo do ET. Fica a dica pra minha irmã. Acima de 6 anos, a gente ama o ET. Então... Fica a dica pra minha irmã que dá Chuck para as minhas sobrinhas. Acho que não é coragem. Não falei com o diretor do Chuck, mas é uma boa pergunta. A partir de que idade dá pra ver Chuck? Nunca, né? Nunca, não vejo. Miriam, e aí tu começou a fazer, porque depois tu veio trabalhar em vários ainda, né? Colabora com vários veículos do Brasil. E como foram esses contatos à distância? Porque eu entendo também que, assim, a partir da pandemia, tudo é muito mais natural e até mais óbvio a gente ter correspondência no mundo inteiro. Sim. Mas pré-pandemia era quase impossível, né? Exatamente. E é uma coisa meio maluca, tá? Porque eu acho que isso é o porquê que eu tô onde eu tô e faço o que eu faço. Eu sempre tive muita cara de pau, inclusive como eu consegui esse primeiro trabalho na TV Com. Então, eu comecei assim, nós estávamos falando ontem do Sleep No More, né? Também, outro motivo pelo qual eu resolvi, não, eu vou ter que estudar jornalismo, porque a minha primeira entrevista da vida foi com o produtor do Sleep No More, que vocês devem ter assistido Gossip Girl. Vocês lembram de um episódio que eles têm uma festa, numa peça que eles usavam umas máscaras? Ai, meu sonho isso, meu sonho. Isso é uma peça que é de um teatro imersivo. E eu, como era do teatro musical, teatro e tal, eu ia em tudo que tinha de teatro, tudo que era palestra, tudo que eu tinha uma possibilidade de acesso, eu ia e conversava com as pessoas, era o networking. Sim. E eu me lembro que quando eu assisti o Sleep No More, eu achei aquilo a coisa mais genial da história. E pensei, quando eu conheci alguém que trouxe essa peça, ou que teve ideia disso, eu vou ter que falar com essa pessoa. E na época eu tinha recém começado na TV Com, fazia alguns meses, assim, eu comecei em novembro de 2011, isso era de fevereiro de 2012. E estava num TED Talk da Broadway, tá? É algo muito específico. E aí, coffee break, tá lá o produtor e eu vou lá falar com ele. Tá aí, o que faz da vida, né? Porque era todo mundo meio de teatro. E eu expliquei que eu era, na verdade, administradora, que né, tinha uma empresa familiar e tal, mas que eu estava começando a trabalhar como correspondente internacional de um veículo do Rio Grande do Sul. Falei veículo brasileiro, tá? Porque, né, eu achei que o Rio Grande do Sul era... Se fosse o Rio Grande do Sul, seria maior. Seria maior. Outro bandista gaúcho. Não, eu vou dizer, a TV Com explicava a CNN gaúcha. Então, pra vocês saberem o que é TV Com. CNN gaúcha. Era um canal de notícias do Rio Grande do Sul. Muito bom. E aí, ele, rapidamente, por causa de um bate-papo, falou, se tu quiser ir lá filmar uma entrevista, vem. Até então, gente, só preciso destacar pra vocês. Isso era 2012, eu tinha um iPhone 3G. Tá? Eu gravava tudo sem fone, inclusive, né? Porque a gente não tinha nem essa noção de som,
com o telefone assim na mãozinha. Gente, eu tô aqui, o Rockefeller Center tá, né, começando a árvore de Natal, de volta com vocês no estúdio. Era isso. O meu trabalho era esse. E eu... Tem essas imagens? Não. A gente consegue. A gente vai ter que botar uma direção. Eu devo ter algumas, eu não sei se eu tenho todas, mas eu tenho algumas. E aí, um produtor da coisa mais quente que tinha em Nova York naquela época, me oferece filmar lá e eu, com todo o profissionalismo, falei, claro, vocês estão de dúvida. Não, vou te dar meu e-mail, eu tenho o e-mail pessoal dele, vamos marcar. E aí e agora? Eu não posso chegar com meu celular 3G sem fone, entendeu? Tipo, não tem a menor condição. Aí eu tinha um amigo meu, cineasta, que eu conheci por uma outra amiga, eu liguei pra ele, Peter, olha só, surgiu essa oportunidade. Aí eu descobri que antes, a única outra câmera que entrou lá dentro foi esse episódio de Gossip Girl, que foi filmado lá e gastou milhões de dólares pra filmar lá. E eu com seu iPhone. Meu iPhone. Toda faceira, né? Aí eu liguei para um amigo meu cineasta e expliquei, olha, surgiu isso, não tem budget, já começou, né? Sim, já vem budget, já como de cara. Mas é uma baita oportunidade, vamos lá, vamos. Ele topou também, né? Todo artista, a gente faz pelo amor, a gente vai. Aí fomos fazer a tal da coisa e eu preparei uma entrevista. Provavelmente eu tinha 5 horas de perguntas, que eu nunca tinha entrevistado alguém na minha vida antes. E como ele gostou de mim, ele gostava do tipo de pergunta que eu fazia, ele sentou e realmente foi 1h30 de entrevista, que foi pro ar 3 minutos. Mas assim, isso é algo que não acontece, vocês dificilmente vão ter alguém, a não ser que vocês estão gravando um podcast com alguém que você já tem alguma relação e tal, que vai dar essa 1 hora da vida deles pra te dar entrevista. E eu lá, nos 20 e poucos anos de idade, sem saber o que eu estava fazendo, cara, foi genial. E aí tá. Aí eu entendi também como é que funcionava a matéria, como é que funcionava a entrevista e me dei conta. Se eu conseguir fazer essa matéria, eu consigo usar ela pra, de repente, entrar em outras peças, em outras coisas. O meu interesse, novamente, era só teatro. E aí eu realmente consegui. Então eu tinha quase que um quadro na TV Com, que uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, eu trazia uma peça de teatro da Broadway e mostrava os bastidores. E aí foram surgindo outras coisas, assim, de ir alguém para Nova York, querer produzir algo, eu ajudava a produzir, ou, enfim, né, a nossa amiga Débora Tesla estava na época fazendo, ela era editora da revista Moinhos, e ela resolveu, ela é minha amiga, ia ficar na minha casa, pra ir acho que num show da Madonna, nem lembro, e aí ela, vamos montar um editorial de moda? Vamos. Aí, eu tinha uma amiga muito querida, que hoje é uma grande stylist, que na época não era stylist. Já? A Ju Jimenez. O mundo é muito ouro. Liguei pra Ju Jimenez, que eu conheci ela no dia que ela se mudou pra Nova York. Quando ela tava começando, eu falei, Ju, nós vamos fazer um editorial de moda pra uma revista. Eu nunca tinha feito um editorial de moda na minha vida. Até então, eu nunca tinha escrito um artigo pra uma revista. Vamos? Vamos. Ela também nunca tinha assinado um editorial de moda. E aí eu tinha uma amiga que era diretora de marketing da Neiman Marcus. Não, mentira, da Lord & Taylor, que agora faz parte da Neiman Marcus. Liguei pra ela, ó, nós vamos fazer um editorial de moda, tu nos empresta umas roupas, o que tu precisar. E a coisa foi indo. A Débora entrou em contato com um amigo, que indicou um fotógrafo, que indicou a modelo, e aí quando tu vê, toda a coisa se montou. Isso é uma editorial de moda que o QG era o meu apartamento, que era um estúdio, do tamanho da sala de reunião de vocês. As roupas tudo espalhadas na minha casa. E a gente foi fazer tinha obras perto da minha casa. O nosso tema era Under Construction. E aí isso vai te dando portfólio, assim, com as peças pra tu ir buscando outras coisas. E aí eu escrevi um artigo para essa revista e foi aí que eu entrei no mundo das revistas. Bom, as coisas seguem. Broadway era muito difícil de conseguir acesso, porque eles não tinham tanto interesse assim em fazer entrevista para veículo internacional, porque no final das contas, quem está lá comprando ingresso toda semana é o turista americano. Então eu tinha essa dificuldade, que eu estava querendo trabalhar e não conseguia. Até que um dia uma amiga minha, que é uma senhora de 80 anos, que eu conheci numa palestra, me indica, tu deveria se inscrever para fazer festivais de cinema. Porque, enfim, né, tu precisa de entrevistas que querem fazer mídia internacional e tal. E comecei, e aí eu não tinha ideia o que era um tapete vermelho. E meu primeiro tapete vermelho já foi com o Hyper Rock. Nossa. Só que um detalhe, chegou eu e minha amiga, todo mundo amor, né? Tipo, aí eu já tinha uma câmera, tá, gente? Eu já tinha evoluído. Uma Nikon. Já tinha evoluído, já tinha tripé. Né? Não tinha um microfone, assim, cheguei a me preparar. Na verdade, eu não tinha microfone.
Só a câmera, Só a foi câmera. lá, vamos lá. Tinha microfone de lapela, não tinha direcional. Aham. Montei tudo e tal. E aí nós montamos, e aí chegou um senhor de 2 metros de altura. E nós já estávamos montadinhos ali. E nos tirou do lugar que a gente estava. Porque era o lugar dele, era do lado. E daqui a pouco o cara se posiciona, tinha uma barricada. Não sabia que eu podia pedir para estar no tapete. E ele se posiciona assim. Aí eu já não via mais nada que acontecia no tapete vermelho. Porque eu com 1,58 m atrás dele, não tinha a menor chance. Aí eu... Nossa. Quando eles estiverem vindo aqui, tu te importa de me dar um espaço? Aham. Eu chamo ele hoje meu amigo, tá? Mas naquela época ele virou meu frenemy. Frenemy é amigo e inimigo. Ele era meu inimigo nessa época, ele hoje é meu frenemy. Aí tá. E eu aprendi algo muito importante dele, que mudou a minha vida. Porque nós estávamos lá no final do tapete vermelho, as pessoas iam passando e ninguém falava com a gente. E daqui a pouco eu vi ele pedindo, eu quero só uma pergunta. Aí parou o ator e falou com ele. Uma pergunta. Não, eu quero só uma pergunta. Aí eu fui. Aí eles viram que minha pergunta era boa. Aí com o passar do tempo eu fui evoluindo pra frente do tapete vermelho. Porque eu era legal, eu era educada, eu pedia com respeito, eu era legal com os colegas. E não porque eu fazia isso pra ganhar lugar, porque eu realmente sou assim. Então as coisas foram evoluindo. Então também os assessores te conhecem, tu vai criando uma rede de contatos com isso. Sim. Então, e deixar claro que é uma pergunta, porque você fala, tem tempo pra uma entrevista, É. mas putz, não tem. Quando é muito, tá, uma pergunta, vai ser 1 minuto. Eu geralmente Posso fazer uma agora... pergunta? Porque Claro. a minha dúvida é, para você parar no tapete vermelho, quem decide a ordem dos jornalistas? São- Tem alguém que organiza e aí você vai ter que conversar. É tudo muito organizado. É marcadinho. É marcadinho. Tu já chega lá, tu já tá no chão, o teu spot, o teu lugar, do teu veículo. Então assim, por exemplo, um festival, esse primeiro festival de cinema, eu me inscrevi por TV Com, porque a matéria iria pra TV Com. Eles não me conhecem. Eles não sabem quem eu sou, eles não sabem que espaço que essa matéria vai ter no veículo. O quão, tipo, eu falei lá o tamanho do veículo, mas eles não têm ideia da repercussão que vai ser. Então eles me colocaram no ponto X pra eu dar uma testada. Sim, quanto maior a credibilidade tem o veículo e o jornalista, melhor. Exatamente. Hoje eu já estou no ponto que o meu nome é conhecido, então eu acabo levando o veículo que está comigo. Porque eu já tô, vamos lá, né, 13 anos, 14 anos trabalhando com isso. Então tu acaba, olha, eu tô nesse veículo agora e eles sabem, ela provavelmente está construindo alguma coisa aqui. Sim. Então vamos colocar aqui e dar chance. Então, no caso da TV Com, eu entrei com TV Com, mas na verdade eu estava construindo meu nome, porque quem está lá fazendo contato, tocando Sim, cartão, os contatos são teus, né, sim. eram meus. E a TV Com não existia em Nova York, não tinha um estúdio em Nova York, a equipe era minha, quem produzia era eu. E eu nem sabia que eu estava fazendo produção. Eu descobri depois que eu fui ajudar um amigo meu que estava fazendo um comercial, precisamos de uma locação, tu conhece? Ele, por que tu não vende isso? Por que tu não produz também? Então eu fui descobrindo que tinha imagina, eu não estudei isso, eu fui descobrindo que tinha toda uma área dentro da indústria de comunicação que tinham cargos ali que precisavam. Sim. Né? Desde relacionamento, de contato comercial, de produção, de locação, todas essas coisas que eu estava fazendo. E aí, bom, a Cris também, a Cris foi além de mentora, uma grande amiga que me leva para muito lugar. Estou no oficial hoje por causa dela, também. Por causa dela. Depois eu passo os contatos. Enfim, então foram coisas que eu fui aproveitando as oportunidades que foram dadas, mas eu também fui aproveitando os contatos que surgiram. E eu acho que isso era uma das coisas que é o mais interessante. Eu ia numa palestra, eu me certificava que eu conversava com as pessoas que estavam do meu lado. E a gente nunca sabe quem está do nosso lado. A gente está num evento, tu nunca sabe quem vai estar naquele evento também. Então, ali é o lugar de fazer o teu contato. Eu consegui entrevistas absurdas, porque eu acabei sentando do lado de alguém num jantar X. Eu e a Cris nos conhecemos porque a gente foi num evento que foi a maior furada. Foi a maior furada. E foi assim uma parceria de anos, que a gente se ajuda, se troca contatos, tal, contatos comerciais, contatos, né, de assessorias, enfim. Foi um evento, foi um dos piores eventos que a gente foi na nossa vida. Só foi legal Pelo contato. porque a gente se conheceu. Sim. Não, e esse ponto da construção e da reputação, vou dar um exemplo recente, que quem é seguidor raiz aqui vai saber, a Anitta segurando o microfone do Studio Look, e a gente sabe o nosso mérito, obviamente, mas este mérito foi 100% da Miriam, porque Studio Look fora do país não é nada, então a gente jamais teria aquele acesso,
mas a Miriam tava lá com o microfoninho e, né? Não, olha, eu me dei conta. Segura aqui. Montou o microfoninho Segura da Anitta. Maravilhosa. E é isso, assim, a gente como veículo poderia se credenciar, mas não teria um espaço, não teria, de repente não conseguiria num ano, tentaria de novo, então essa... Mas quer ver uma coisa da Anitta? Quem tava fazendo assessoria do VMAs era a Paramount, porque ele ia no ar na Paramount Plus. A Paramount Plus tem um escritório aqui, que eu tenho uma boa, que são apresentados pela Index aqui, mas quem tá lá no tapete vermelho, quem vai escolher o teu ponto, quem vai estar falando contigo, é o time internacional, o time que está nos Estados Unidos. Quem são, apesar de eu amar as meninas da Index, se elas gostarem de mim, a gente tem uma ótima relação, quem tem que gostar de mim também são as que estão lá nos Estados Unidos. E conhecer o meu trabalho, acompanhar o meu trabalho, saber que eu vou ser séria, saber que eu vou ser educada com a pessoa que elas vão me trazer. Porque tem isso, tem muita gente sem noção. E a gente via isso nos tapetes vermelhos, a gente vê isso nos junkets. Vinha uma pessoa fazer uma pergunta totalmente sem pé na cabeça ou desconfortável, e aí o ator sai daquele lugar, ou o cantor sai daquele lugar e vai embora. E aí 10 pessoas que estavam atrás, que são excelentes jornalistas, não vão poder fazer pergunta porque o que está ali é sem noção. E isso pega muito mal também para quem está organizando o evento. Então, o que acontece? Eu estava ali, eu tenho anos que eu cubro coisas da Paramount, tenho uma relação incrível com a Paramount nos Estados Unidos, e eu tenho uma relação ótima com as pessoas que tocam a assessoria da Paramount nos Estados Unidos. Então, ela já vem que quando vem meu veículo, quando vem meu nome, é a Miriam, tá tranquilo. Dá pra deixar. Não vai botar ninguém numa saia justa, não vai fazer uma pergunta. Ela vai ser legal, vai ser, tipo, se a gente pedir, olha, não fala sobre esse assunto, eu não vou falar sobre esse assunto. Então, que é uma troca, é um ecossistema, né? E dá pra te trazer as perguntas controversas, dá pra tu falar dos assuntos proibidos de uma forma muito inteligente, sem ser inapropriado. Sim. Então, o que aconteceu? Quando a gente chegou lá no tapete vermelho, eu tava sozinha, né? Tinha vários conhecidos, aí era eu, a Teen Vogue, a Glamour Brasil, vários veículos, mas assim, eu já conheço toda a galera ali, porque a gente cobre um monte de coisa e eles são teus colegas, né? Um dos meus grandes amigos que hoje está na Teen Vogue, que trabalha na Vogue, ele também, começou quando eu conheci ele era o TikToker do Tribeca Film Festival. E nós ficávamos do lado do outro. E ele é recém-formado, estava ali com o celular, não sabia entrevistar uma pessoa, não te preocupa, estamos juntos. E era isso, ele às vezes me ajudava com o meu equipamento, eu ajudava ele com o dele. Porque é assim, ó, tu tá na linha de frente da guerra. Sim, não é uma competição, é uma competição, né? É uma tu colabora e tu compete, mas é isso, um precisa do outro. E assim, se ele consegue uma pergunta e eu tô do lado, muitas vezes eu vou conseguir pegar e colocar o microfone e ter aquele conteúdo. Claro Que não é o ideal, mas às vezes é o que a gente tem, né? E da Anitta eu falei com as assessoras vieram me dar oi, porque nos damos bem. E ai, gurias, deixa eu falar pra vocês, eu preciso, elas assim, tá aí, quem é que tu tá animado pra entrevistar? É aquele tapete vermelho gigante, caótico, assim, olha, eu, Miriam, quero entrevistar a Shakira. Mas a prioridade pro meu veículo é a Anitta. Aí ela me olhou assim, a Anitta, eu te garanto. Perfeito. A Shakira a gente vai te deixar chegar o mais perto possível. Então tá. E seja o que Deus quiser. Eu acabei quase saindo do palco com a Shakira, né? Porque sem querer ela foi indo, eu fui seguindo atrás. Mas não, eu não tava seguindo ela, eu tava tentando voltar pro meu lugar e era tanta gente na volta. E eu lá no meio, meu Deus do céu, como é que eu saio? Mas enfim, aí eles trouxeram a Anitta, o assessor da Anitta nos Estados Unidos, quem tava com ela no tapete vermelho, é o mesmo a assessora do Usher, que eu já tinha entrevistado. Então, desculpa, Usher não, do Pharrell Williams, que eu já tinha entrevistado. Então foi isso, tipo, eu já conheço essa assessora, ela já viu que o post é legal, as assessoras da Paramount eu conheço também, então elas vieram com a Anitta, literalmente, ó, vinha com um pezinho, aqui a Anitta pra ti, e eu, então tá, Anitta, segura aqui que eu tenho que pegar o celular. E foi isso, e aí nós temos a icônica foto. Aqui vai entrar na edição, né, Gabi? Trabalho pra Gabi. Só pra eu deixar muito claro, as fotos que foram tiradas, eu entrevistando a Anitta, que eu tô, e ela aparece com um microfone, quem tirou foi este rapaz da Teen Vogue. Mentira, olha, viu? Então todo mundo colabora. Todo mundo colabora, senão não teria o meu conteúdo. Exatamente. E nas nossas redes, né? Exatamente. Não, muito bom, é isso, né? Gente, tudo é relacionamento, né? Então... Tudo é relacionamento. E isso é uma das coisas, assim, que foi mais importante pra eu me dar conta em Nova York. Porque eu fiz, a minha primeira pós-graduação foi em coaching, né? Antes de coaching ser essa palhaçada que é hoje. Deixa eu deixar muito claro. E a minha colega de pós-graduação, eu era mais nova da minha turma, por uns 30 plus anos. Tá, eu tinha lá meus 20 e poucos anos,
né? Tinha um negócio de família que era de treinamentos, consultoria, de programação neurolinguística. E elas estavam já nas suas segundas carreiras, assim, o que eu vou fazer agora que eu vou sair do mundo corporativo? E eu tinha experiência nos treinamentos e elas tinham os contatos. E a minha colega, que assim, virou quase que uma mãe pra mim lá, ela era para as lojas de departamento o que a Ana Wintour é para as revistas. E ela tinha um grupo mensal de mulheres jovens, né, de Young Professional Women, que ela juntava na casa dela e era assim, um grupo de 20 pessoas, que eram amigas dela, que ela juntava na casa dela e todo mês ela fazia uma palestrante, uma pessoa para conversar, que era geralmente alguma mulher de sucesso. E a gente falava sobre empoderamento feminino, sobre colaboração, né, de mulheres ajudando mulheres, aquela coisa toda. Então ali eu conheci gente que eu jamais, tipo Norma Kamali, né, tipo a Formalis era tipo madrinha do grupo, ela tava lá toda semana. Então eu tive acesso a uma rede de contatos que, e assim, de ter contato de até hoje, eu encontro a Formalis no, sei lá, antes do Met Gala tem exposição para os jornalistas e convidados, eu encontro lá. Oi, Miriam, beijo. Sabe que me fez me lembrar muito de uma entrevista recentemente, a Fê Ribeiro, e eu perguntei pra ela, não sei se foi eu ou a Ana Buchaim no podcast, a gente perguntou pra ela o que ela mais se orgulhava na carreira dela. E ela falou da minha rede de contatos. E eu fiquei pensando nisso hoje, assim, tipo, uma das coisas que eu tenho mais orgulho é passar a mão no WhatsApp e falar com quem eu quiser a qualquer momento. Porque se tu não conhece a pessoa, tu conhece o assessor da pessoa, quem conhece o assessor da pessoa. Então tu tá assim, a 2, 3 pessoas daquela pessoa em 2 minutos tu tá falando. Exatamente. E isso não tem dinheiro que compra, assim, vem de uma construção de muitos anos, né? E é bem isso, eu acho. Tem o Joaquim Andrade, que é nosso amigo, ele fala muito que o ouro do assessor de imprensa é o contato dele. E eu acho que do jornalista, além do contato, também é a credibilidade. Sim. Então, eu me lembro, teve um red carpet com a Oprah. Isso também, aí eu já era uma pessoa experiente, tá? Já era uma pessoa que estava acostumada. Passou o iPhone 4 agora. Já tava mais evoluída. Não, então, tipo, gente, eu evoluí. Eu agora não uso mais câmera, eu só uso o celular. Porque as câmeras dos celulares estão muito boas. Muito. E assim, é mais leve, eu tô lá sozinha, às vezes tem uma ou outra pessoa na equipe. Quando eu tenho uma câmera girl, que aí ela tem um equipamento incrível, que é dela. E aí, tipo, ela vai lá com as câmeras carregando sempre. Eu não toco. Sim. Os meus equipamentos eu tenho que poder carregar e assim. Sim, ser mais simples também. Mais simples, mais fácil, eu já tenho que poder subir o conteúdo. Claro. Mandar pra vocês. Né? Exato, entendeu? Pra sair em primeira mão aqui no estúdio. Já saiu no dia, né? Então um pouco disso, assim, mas nesse red carpet da Oprah, são lições que a gente aprende muito rápido, mas que ficam pra vida, né? Imagina, Oprah Winfrey voltando a atuar depois de 1000 anos que ela não atuava. Aquele red carpet, assim, ó, era um zoológico, as pessoas se atirando, berrando. Tu via gente tentando pular um no outro, assim, furar a fila. E eu quase fui, porque aí tu entra na onda, né? Vamos lá, vamos ser agressivos, jornalista agressivo, vamos lá, repórter, é isso aí. E aí eu quase fui furar a fila, e aí eu olhei a assessora que me conhecia, que pô, eu construí anos. Tipo, tinha construído uma relação com ela, e eu não vou. Porque assim, ia ser incrível entrevistá-la, mas eu não vou me queimar com uma relação que eu construí durante 5 anos para 2 minutos que eu talvez tenha com a Oprah e me queimar com pessoas que estão ali da minha volta. Não preciso. Sim. Vou ficar sem essa. Fiquei ali no meu ponto. As pessoas se matando e tal. E a menina enlouquecida, porque não tinha nem como gerir aquela situação. Daqui a pouco a Oprah vai passando e ela não vai dar mais entrevista. Eu vou ter que parar a Oprah. Eu tenho que parar a Oprah com uma pergunta que ela não tem como não responder. E aí tu entende porque certas pessoas são certas pessoas. Eu parei a Oprah. Eu fiz uma baita pergunta pra ela. Era o primeiro papel que ela tinha voltado desde, sei lá, quantos anos. E aí ela caminhando, Oprah, de todos os projetos que tu podia ter escolhido, porque cai projeto pra ti a qualquer hora, por que esse tu resolveu atuar? Ela me olhou, se posicionou pra minha câmera, porque a Oprah é assim. E eu já tava em pânico, sabe? Só dela virar. Eu tava em pânico. Meu Deus, deu certo. E agora? Quando tu falou ela passando, daí tu gritou pra Ela andando e eu, Oprah, né? Sim. E aí ela parou. Só que eu já tava em Sim, ela achou a pergunta interessante. Achou a pergunta interessante. Só que eu já tava tendo um mini heart attack. Mini não, tá? Mini eu tive em outros momentos. E aí eu lá, tendo um pânico, e ela responde primeiro. Ela viu a câmera tá aqui. Ela se posicionou pra câmera.
mas ficou aberto o suficiente porque tinham outras pessoas com microfones. E eu, inclusive, peguei microfones de outras pessoas para conseguir pegar o áudio. Porque nós estamos juntos. E aí ela parou, e eu lá, nervosa, quase infartando. Daqui a pouco, uma mão assim no meu ombro. E eu me dei conta que a mão era da outra. E aí a mão começou a fazer um carinho. E ela continuava conversando comigo. E eu tava assim, a Oprah está cuidando de mim, porque ela entendeu. E daqui a pouco, ela tá abraçada. Assim, sabe, mãezona, assim, tipo, me abraçando, cuidando de mim, enquanto eu tô entrevistando a Oprah, porque eu entendi. A Oprah sabe que pra mim esse é um dos maiores momentos da minha carreira, que tô entrevistando ela, e ela, por ser a Oprah, tá cuidando de mim porque ela sabe que esse é o maior momento, entendeu? Então, eu falei, não é à toa que a Oprah. E aí as pessoas, e aí tinha a foto, meu Deus, ela tocou na tua jaqueta também. Jaqueta enquadrada já. Saiu na 0 hora, é a última entrevista, é verdade. Mas foi, só que aí tu entende a magnitude dessa pessoa. E como ela entende também quem ela é na indústria. Né? E também por que ela chegou onde ela chegou. Sim, com certeza. A mais uma pergunta, né? Tu levantou a mão. Tipo, como que você escolhe as perguntas? Eu vi que essa era uma pergunta que podia ser pergunta da... Pergunta da carreira, da vida. É. Tipo, Boa como pergunta. você pensa, assim? Essa é uma excelente pergunta. Não sei. Tudo na hora. Acho que tem que fugir do óbvio, mas ao mesmo tempo, o que vai despertar, né? Diga, o quê? Ela estuda muito. Então, Ela estuda muito. CDF. Todas as pautas, ela é CDF, ela estuda muito, ela pesquisa muito, então não é do nada. É repertório, é pesquisa, é estudar. É preparo, né? Então, assim, muito preparo. muitas vezes tu tá fazendo um tapete vermelho desses que tu não assistiu o filme. Ou até tu vai fazer um long lead, né? Que vão te oferecer uma entrevista, o filme nem tá perto de sair ainda. Tu não tem ideia de o que vai acontecer naquele filme e tu tem que perguntar. Então, mas assim, eu já assisti tantas outras coisas, eu conheço o trabalho delas, eu acompanho as coisas, então tu consegue posicionar e realmente acho que o maior desafio é o sair do óbvio. Mas eu acho que é bem isso, é ter repertório. Porque se a pessoa estuda, tu sabe tudo que aquela pessoa já fez, tu tá preparado, né? Então. Mas eu acho assim, né, na verdade, o meu instinto vai. Imagina, a Oprah teve que responder 50 pessoas antes de mim. Sim. Já perguntaram tudo. Poderia ser o que ela poderia responder também, né? Tipo assim. O que ela gostaria de poder perguntar. Mas sabe que uma vez eu vi uma entrevista do Thiago Nigro, ele falando que no início da carreira dele, né, ele queria muito entrevistar eu esqueci o nome da pessoa agora, mas aquele que fez o Will Smith fez ele, né, daquele Pursuit of Happiness. Eu sei que eu acho eu acho que fez filme, se eu não me engano, mas enfim, eu acho que fez filme, agora não tenho certeza. Mas enfim, ele veio pro Brasil e era uma pessoa super conhecida e todo mundo queria ter acesso e ele conseguiu se credenciar. E eu acho que ele conseguiu, se era ele, mais 3 veículos. E aí tinha marcado no Hotel X às 11 horas da manhã. E ele falou que ele passou a noite inteira muito nervoso, com insônia, não conseguia dormir, ele foi pra lá às 7 da manhã, enquanto era pra todo mundo chegar às 11. Ele deixou todo o equipamento dele pronto, preparado, ficou ali desde as 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, não lembro exatamente, ele chegou muito antes que todo mundo, era 7 horas, era muito tempo antes. E ele falou que aí ele chegou às 9, o cara chegou às 9, eu não lembro o nome, e todo mundo estava preparado para chegar às 11. E aí tava todo mundo, daí começaram a chamar todo mundo começou a chegar correndo, e ele olhou pro Thiago e falou, eu vou dar entrevista para ele, porque ele tá preparado. Ele tá preparado pra entrevistar. Isso então, é uma coisa, quando a sorte encontra o preparo, né? Exatamente. E eu acho que assim, quanto mais a gente faz, mais a gente sai do óbvio. E a gente também tem que lembrar que é uma pessoa. Né? E qual é a curiosidade? Eu posso perguntar várias coisas para a Oprah. Mas naquele caso específico, que eu tenho uma pergunta, vamos ser sinceros aqui, ela ficou mais de 10 anos sem atuar. A Oprah, imagina, que nem a Xuxa, vem 40 mil, a Oprah pode fazer o que ela quiser. Se ela resolver, hoje eu vou atuar, vai vir qualquer coisa que manda pra ela. Hoje eu vou ser presidente. Vamos votar. Né? Ela é isso, a Oprah já comprovou que é isso. Sim. Então, a minha... É uma curiosidade, vem cá. Por que esse? Né? O que é desse, assim? É como qualquer conversa, a gente tem, às vezes, assim, oportunidades incríveis de... Eu me encontro com pessoas incríveis que eu tenho tantas coisas para perguntar para essa pessoa, mas tu tem um tempo muito limitado. Então, tu tem que perguntar aquilo que realmente tá no teu instinto, que tá na tua curiosidade maior, porque tu não vai ter uma hora. Às vezes tu vai. Às vezes tu vai ter essa oportunidade de sentar e papear e aí realmente criar uma relação com aquela pessoa que está entrevistando. E às vezes não. Às vezes tu tem que vir cá. Né? E eu acho que é lembrar mesmo que tu está lidando com pessoas.
Não, eu acho que. E o oposto, eu fiquei pensando também, às vezes já participei de painéis mediando, e a gente pensa justamente, não, vou ter pouco tempo, então nem vou fazer tantas perguntas, só que a pessoa não consegue construir a resposta, e quando vê acabaram as perguntas, e aí fica aquele climão, não sabe como finalizar aquilo, porque às vezes a pessoa não te dá o gancho para puxar uma outra pergunta. Então, existem as duas situações. Eu entrevistei uma designer muito conhecida, tá? Que eu tava fazendo um documentário para esse grupo de mulheres que eu falei pra vocês, né, da Lavelle. E era uma designer muito conhecida, era muito amiga dela, que topou da entrevista. Cheguei lá no showroom dela, ela não estava a fim de dar entrevista, mas ela deu a entrevista. E eu lá, ainda jovem, ainda no início de carreira, preparei um monte de perguntas, a gente tinha que ser todas as mesmas perguntas, porque era um documentário sobre esse grupo, sobre esse movimento, enfim. Aí eu fazia alguma pergunta, como é que foi o encontro que tu teve com o grupo? Aí eles falaram, não me lembro muito bem. O que tu sentiu depois de ter falado com elas? Assim, como é que foi tua interação com as meninas? Qual foi tua... Ai, faz tanto tempo. Ela não estava afim. Eu fiquei 8 minutos sendo torturada, com diversas perguntas. Pode falar sobre empoderamento feminino? É muito importante. Né? Qual é a tua opinião sobre ajudar mulheres no ambiente de trabalho? Eu tento fazer o máximo. Como é que tu faz isso? Fazendo. E eu assim... Eu tenho 8 minutos de conversa com essa pessoa que eu estou suando e não me sai 2 minutos de clipe para usar. E eu vou ter que usar, porque vai ter ela me Sim, claro. E Miriam, tem 2 perguntas, depois queria abrir também, pessoal, podem me interrompendo aí, mas vai lá. Eu queria saber muito como que tu vê a carreira de jornalista de comunicação hoje, de lá 2011, 2012, então qual que é a diferença, né, e como que funcionavam as redações e hoje a diferença que é também do tipo de profissional. Hoje a gente tem uma Creators Economy que todo mundo consegue trabalhar de tudo e transitar muito bem entre vários... Então, assim, o que tu vê de maior diferença? O que mudou ou permanece igual para melhor, para pior? Assim, é muito engraçado porque eu não tive uma experiência tradicional de redação. A minha maior experiência tradicional de trabalhar num veículo, estar no estúdio e tal, foi quando eu fui comentarista política para um veículo americano, europeu e do Oriente Médio, que eu explicava o que acontecia na América Latina. Então aí eu tinha os colegas, eu ia no estúdio, tinha maquiagem, né? Tinha uma certa rotina. A minha relação sempre foi como correspondente internacional. Então sempre tinha um desafio que eu tinha que lidar com quem me produzia, ou com quem eu respondia. Então, assim, eu trabalhava no horário daquela pessoa. Ou se eu mando uma pauta incrível, a Cris sabe muito bem disso, às vezes eu mandava coisas incríveis, mas não chegava na pessoa certa que tinha que aprovar ou não. Ou acabava caindo na pessoa que não ia aceitar porque ela queria estar fazendo aquela pauta. Então, e isso é muito normal, tá, gente? Uma indústria de comunicação tem seus ecos, como tem no cinema, como tem em qualquer... E assim, vocês vão trabalhar em marketing, vai ter isso. Vocês vão trabalhar com o mercado financeiro, vai ter... É normal. As pessoas, seres humanos, têm erros. E é uma coisa que se encontra, é o desafio. Quando a gente não tá in person, tu não tem relação. É muito fácil não responder, é muito fácil atrasar uma resposta, é muito fácil... Depois a gente conversa, né? E eu tive muita sorte, porque eu tive o contrário também, de muitas pessoas que abraçaram a minha causa, de não, ela tá fazendo um trabalho incrível, e me puxar para diferentes lugares. E eu já passei por vários veículos, né? Já trabalhei com títulos grandes, títulos nacionais, títulos regionais, enfim. E vou puxar o nosso saco aqui, mas não é um puxa-saco. Vocês não têm ideia o quão legal e o quão especial é o estilo Luca. Maravilhosa, olha! Vamos botar volume nessa hora. Não, olha, isso eu já falei pra Manu inúmeras vezes. Porque é legal, tem troca, né? É a vontade assim, que eu tenho de conhecer todos vocês, ter amigos de todos vocês. Porque realmente, assim, e a Manu tá próxima, é a pessoa que tá tocando o negócio, que conversa, que dá, sabe? Então, isso vocês geralmente não vão ter em outros lugares. Essa troca, esse contato, esse espaço, assim, vai ter a redação, que é separado do comercial, que é separado da rede social, que é separado do branded content, que é separado do publisher, que vai fazer os contatos comerciais. Então, assim, surgia coisas assim como, já surgiu 2 vezes a mesma pessoa, tá? Uma capa com Margot Robbie. A Cris sabe dessa história. Tentamos muito. Já aconteceu 2 veículos diferentes, me ofereceram... De negarem, né? De negarem e de me oferecerem, eu sou a única pessoa que ofereceram uma capa na Margot Robbie. Agora, gente, não é antes da Barbie. Não, foi para... Não sei se a gente pode falar, mas tudo bem. Foi recentemente. Num filme que ela usou muito rosa. Que eu, como uma pessoa que vem de administração e marketing, pensei, é o fashion film do ano, a gente tem que fazer.
é complicado, porque não sei. E a pessoa que fala comigo não tá nem perguntando pra pessoa do comercial pra ver se é possível fazer. Porque já tem medo de levar um não. Então, perdemos uma capa da Margot Robbie no Brasil. Aí no mês seguinte tem a Vogue americana. Tá. E no terceiro mês, o Luke lançando uma revista pra ter a capa da Margot Robbie. Já falamos, que já conversei sobre isso com a pessoa. Mas entende, então assim, às vezes tem oportunidades legais que tu vai depender das limitações do veículo que tu trabalha ou até das pessoas com quem tu está trabalhando, e isso vai acontecer e é normal. Mas muitas vezes vocês vão se cruzar com pessoas que vão abraçar a causa de vocês, não, vem cá, que eu vou te apresentar. E assim, muito por rede social, as pessoas que acompanhavam o meu trabalho, eu não tenho 40 milhões de seguidores. Eu tenho ali menos de 10 mil. Eu tô longe de ser uma influenciadora. Mas muita gente que deveria estar vendo meu conteúdo, que é quem me contrata, tá vendo meu conteúdo. Claro, porque não, a gente pensar em número é muito métrica de vaidade, acha que tem um monte de gente, tem 10 mil pessoas extremamente relevantes, que é o mercado te seguindo, né? Então impacta muito mais, né? Exatamente. E aí o que mudou na indústria, né? A indústria está se tornando mais digital e ela está se tornando muito. O veículo ele tem que se tornar um influenciador. As pessoas, né? A gente conversa muito. Estava hoje almoçando com 2 colegas minhas que são Jovem Pan. E o assunto é esse. Nós vamos ter que nos tornar, de certa forma, veículos. E até nesse ponto, Miriam, você falou, né? O mercado inteiro te segue. Como ter o teu lado na tua rede, que é pessoal, pessoa física, mas sabendo que está todo mundo observando o que tu está fazendo, em momentos que, por exemplo, exigem posicionamentos ou não. Como que é tu, Miriam, pessoa física, dentro disso, assim? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei se eu sei o que eu... Assim, eu não tenho uma receita de bolo pra mim. Sinceramente, eu evito me posicionar politicamente. Eu não sou dessas pessoas que acham que todo mundo tem que ter uma opinião e tem que falar da sua opinião nas suas redes. Algumas coisas eu vou me posicionar porque são coisas que são relacionadas a mim, que vão me impactar diretamente. E que eu tenho que ali também... Eu tenho problema quando a gente de fato tem algum envolvimento na história e fica em cima do muro. Então, mas eu também não sou uma pessoa que acho que todo mundo tem que dar opinião de tudo, que, né? Até porque assim, eu sou uma pessoa que estou ali para falar de entretenimento, para falar de cultura. Então eu vou te dar a minha opinião que tu quer seguir, é que filme tu tem que assistir, qual é a exposição de arte que tu quer ir, o que tá aqui, restaurante que é legal em Nova York, o que eu tô fazendo quando eu vou para Paris. Tu quer saber o que eu penso, se é Lula, se é Bolsonaro, se é, né, vacina, não vacina, enfim. A vacina até foi um negócio que eu me posicionei porque eu achava que precisava e... Sim. Fiquei. O que eu fiz? Eu tirei uma foto lindíssima, vacinada. Feliz da vida ali, tô vacinada, pronto. Sim, tu passa a mensagem de uma forma elegante, E que delicada, tá dentro, e não e que do tá dentro, contra, exatamente. Eu não entro na discussão, na briga da internet, que até por isso eu também não tenho tanto seguidor. Eu acho que se eu entrasse, eu talvez tenha mais, porque eu sou aquela que, isentona, fica em cima do muro, não sei o quê. Porque volta e meia tu vê, né, nos momentos de eleição. Vocês têm que se posicionar. Não tem que, não é o teu assunto. Eu tô ali pra falar do meu assunto, eu tenho que me posicionar. Olha, eu sou contra o fato desse filme ter ganhado Oscar. Essa é a minha posição. E aí eu falo. Sim. Entendeu? Tipo, eu ainda acho que tal, entendeu? Sim, sim. Ou, né, olha, o pessoal tá falando muito desse aqui. Mas, e tu sente que daí veículos hoje, de repente matérias que tu envia, acabam tendo um posicionamento também de não aceitar algum tipo de matéria por ser, de repente, mais ativista de, enfim, algo relacionado a isso, não? Pode ser que tenha. Eu tenho uma seguinte situação, né? Eu trabalho na Jovem Pan, que é um veículo que foi categorizado como bolsonarista. E nem todo mundo que está na Jovem Pan é necessariamente bolsonarista. Sim. Assim como tem gente que é mais de direita de vários outros veículos. E vou te dar um exemplo. Eu sou parte de um podcast, que é mais focado no Rio Grande do Sul, chamado Keeping Up with the Pop. Eu sou uma pessoa, quando eu vou olhar para essas coisas, eu olho para dado. Porque é o trabalho de jornalista, né? O trabalho e também o trabalho de analista de marketing, né? Onde é que eu vou anunciar? O meu podcast, a maioria do público, era da onde? Rio Grande do Sul. Qual foi a divisão de votos no Rio Grande do Sul? Em sua grande maioria, votaram Bolsonaro. Então, vamos lá, 70% foi Bolsonaro, 30% foi Lula. Os meus colegas ali, todos eram muitos vocais nas suas redes sociais, eu não era. E aí eles loucos para falar, vamos falar no podcast pra gente, não. O nosso podcast é para esse público. Esse público votou 70% para essa pessoa. Se vocês começarem a chamar todo mundo nazista, fascista, nós vamos perder 70% do público. Nós vamos falar para 30%. Eu quero ter anunciante. Eu quero fazer que esse produto seja, de fato,
Não, eu acho que é importante ter o ponto de, às vezes, tu não tem que ter... Pode ter uma opinião sobre, enfim, qualquer assunto, mas não necessariamente tu tem que sair falando sobre a opinião, até porque as coisas mudam, de repente a pessoa muda de opinião. Exatamente. E a internet é muito... cruel nesse sentido de que depois pode ser taxado de alguma coisa e quase que a pessoa não pode mudar de ideia depois. E tem uma coisa, né, Manu? As pessoas às vezes estão esperando tu pisar em falso. Sim. Né? Assim, eu não digo... a gente sabe, vocês têm um veículo aí gigante. Tem um monte de competidor que está esperando dar uma bola fora. Pra poder, olha aqui, ó, elas deram a bola fora. E aí repercutir aquilo. Sim. Então eu acho assim, a minha opinião política, a minha percepção de mundo, o que eu acho que tem que ser ou não tem que ser, é meu. Tá? E os meus amigos têm que saber, as pessoas que estão na minha volta talvez têm que saber. Eu não vou mudar a opinião política de ninguém postando no meu Instagram. Eu vou só ou falar pro meu coral, né, Preach to My Choir, que vai, legal, ou vou deixar metade do povo puto da cara que eu tô publicando algo ali. Então foi minha decisão de nunca me colocar muito... Ainda mais agora que tudo virou Grenal é Grêmio e Inter, né, que vocês não Os sabem. times gaúchos, eu acho. Tudo virou um contra o outro. Sim, não tem uma terceira opinião, Não, né? Como tu se não pode existisse. dizer, gente, isso aqui é complicado. Então se eu falo isso, eu sou contra aquilo, e eu sou extremamente do meio. Assim, falando abertamente aqui, eu não sou uma pessoa que acha que esse aqui tá certo, aquele aqui tá errado. Eu acho que todo mundo tá errado, né? Então é aquela coisa que aí tu não consegue também te posicionar, eu acho que Sim. não é meu lugar. Sim. A gente queria abrir para vocês perguntarem também. Tenho 3 perguntas. Olha, nossa, eu não sei, no Red Carpet tem que falar que eu vou sair. Ai, meu Deus. Não, mas falando sobre os red carpets, eu queria entender mais como funciona, tipo assim, sei lá, vai ter, por exemplo, o Duna, que vai lançar mês que vem. Aí você se inscreve pra ir no red carpet, ou tipo, chamam, tipo, como funciona assim? Por exemplo, assim, Barbie foi um filme que eu fiquei Barbie. muito em cima, tá? Eu fiquei em cima, eu tinha contato da assessoria aqui e tinha contato da assessoria de lá. Eu fiquei em cima de todo mundo. Se alguém tinha qualquer contato dentro da Warner, essa pessoa recebeu um e-mail meu desde o ano passado. Margot Robbie, Ryan Gosling, todo mundo vai saber. Succession, lembra que eu fiz Succession? Foi Nossa, Sim. foi demais. Né? Succession, eu fiquei no pé da HBO meses. Assim, quando eles começaram a filmar Succession em 2021, vocês estão filmando em Nova York, né? Se tiver alguma oportunidade de entrevista, set busy e tal, me chama, tô aqui. E uma vez a cada 2 meses eu mandava um e-mail. Sim, tem muito quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, Porque não é às lembrado. vezes a pessoa, surgiu uma oportunidade naquela semana que eu vou mandar quem foi a última pessoa que me contatou, que eu lembro. E até um outro ponto da rede social, né? Se vocês me seguem nas redes, eu posto, depois que eu faço alguma cobertura, além de eu postar stories na hora, eu geralmente faço a minha coletânea pessoal dos melhores momentos do Tapete Vermelho, que não são da matéria. É aquela socialzinha antes, a câmera que cai, né? Essas coisas todas. E aí virou um Reels engraçado. E querendo ou não, as pessoas que me chamam pra cobrir coisas estão me seguindo nas redes sociais. E elas, ela acabou de fazer esse Tapete Vermelho, vamos chamar pra fazer tal. Porque elas gostam desse conteúdo. Sim, uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Outra coisa, o Stars Play, que depois virou Lionsgate Plus aqui no Brasil e deixou de existir, era responsável pelo Outlander. Vocês lembram que eu fiz Outlander? Quando recebeu o Outlander. Acredite, eu também. Aí, eu gosto de Outlander, mas eu também tenho noção que o Brasil ama Outlander. E aí eu entrei em contato com a Stars Play daqui, a gente não é responsável pelo Outlander no Brasil. Eu não sei quem, era a Sony. E eu não tinha nenhum contato. Estava eu, lembra que eu fiz o Party Down pra cá, em Los Angeles, que era um tapete vermelho incrível com a Julia Gardner. Foi um dos primeiros que eu fiz, foi tipo fevereiro. Nossa, isso eu acho Que era uma série do Adam Scott, que eu entrevistei a Megan Mullally, que era a Karen Walker. Como não tava aqui, Clarinha? Fevereiro. Tá Fevereiro. aqui. Quantos anos já? Que o logo era uma comédia que o logo era meio com rosa, parecido com o nosso vestido do Lu, que o tapete era rosa. Não sei se... Bom, Bom, a gente vai ter que olhar agora. não, a matéria foi publicada, tá? Essa série era do Stars Play. E eu fui convidada pra festa, também com o Globo de Ouro. E aí o meu colega do Globo de Ouro, que já é mais sênior, me apresentou pra presidente da Stars. E aí eu dei-lhe a palavra, e eu conheço as séries, eu dei-lhe a palavra das séries com ela. E ela, nossa, mas tu assiste? Claro que eu assisto Stars. E aliás, Outlander, e aí foi Outlander. Veio Outlander, a premiere do Outlander em Nova York, no Festival de Tribeca. Stars me mandou um e-mail direto para mim, Miriam, no meu e-mail do Golden Globes. Quer cobrir o Outlander? Quero. Então tá. Chega no tapete vermelho, tá lá.
E eu não estava credenciada para o festival como Golden Globes, eu estava credenciada, nem me lembro qual era o veículo, ou talvez era o meu nome, não era Golden Globes. Chego lá, tá, a equipe do Tribeca, a equipe do Stars, Você. Golden Globes, que era eu, e eu gente, que Nossa. cheguei num ponto da minha vida que eu sou a primeira. Só aconteceu isso quando foi o Pelé. Porque eu torturei tanto eles que não, é filme brasileiro, né, o Pelé. Chegou no dia do Pelé, era eu e o resto. Nem a equipe do Tribeca, sabe? Então, assim, relacionamento. Não E aí? abre, tipo, Aí são abertas as tentativas, tipo, credenciamento, assim. O não tu já tem. Tem O que- não tu já tem, e se tu é uma pessoa que tu vai mostrar. O que eu faço também? Eu pego a matéria depois de publicada, eu mando, eu dou uma ideia de conteúdo. Ó, isso aqui que rendeu, foi super bom, muito obrigada pelo convite, foi incrível. Porque Sim, dá pra mostrar o que tu fez lá. Exatamente. E pra elas verem, nós demos um espaço, mas ela aproveitou. Sim, claro. Né? Ela Isso é foi lá e uma- não fez nada. Exatamente, ela foi. Não, ela colocou o ator C também, ela não colocou só o A que ela conseguisse. Sim. Né? Então é um pouco disso também, mostrar que eu tô aqui para ajudar vocês a vender o produto de vocês. Né? Que é um ecossistema, a gente vive. Sim. Né? Tá, Outras duas, Gabi. Vamos lá, que tá Mas muito você tempo vai, elas agora são mais já. rápidas. É que eu falo. Não. Tirando a Oprah, Só que você falou, quem foi tipo, uma pessoa tão grandiosa assim que você tipo, até hoje não acredita que rolou entrevistar, assim, ou conhecer, jantar e tal? Bom, é que eu já conheci muito. Assim, ó. Conhecer muita gente, eu quero saber. Conheci o Spielberg foi uma coisa assim que eu queria muito, que era a única pessoa que eu ia me permitir tietar no Globo de Ouro. Mas eu tive uma experiência que eu até cheguei a ligar pra minha mãe, depois que aconteceu, porque eu não acreditava que tinha acontecido. E lembre-se, né, eu sou das pessoas mais novas do Globo de Ouro. As pessoas estão ali, tem pelo menos 15, 20 anos mais que eu. Tinha recém-entrado, a gente teve uma reunião em Los Angeles, eu fui pra Los Angeles com dinheiro no meu bolso. Né, tava parando na casa de uma amiga minha. Fui pra reunião na época, o nosso CEO e a presidente, para conhecer as pessoas novas e tal, era meio que uma reunião meio informal. E uma galera foi embora, e eu, como sou fofoqueira, fiquei no final conversando com 2 colegas mais seniors que eu, que já estavam na associação há tempo e tal. E eu gosto do cafezinho, do papo, que isso eu sinto falta de ser correspondente internacional, eu perco isso aqui. Sim. Tô lá batendo papo, e daqui a pouco eu vejo de longe 3 pessoas caminhando na minha direção. E eu olho que a pessoa do meio é um cara bastante conhecido. E aí eu parei de conversar com os meus amigos, porque eu estou só olhando para aquela cena e quem vem ali é Paul McCartney e 2 mulheres. Não sei te dizer se a Estela estava lá ou não, porque eu não consegui ver. Eu não consegui olhar. E eu amo a Estela. E eu não respirava, eu não falava, eu estava simplesmente sem saber como reagir, porque eu também estava com pessoas mais seniors que eu Não pode surtar. E aí os meus colegas, que são pessoas com o mínimo de noção, olharam que eu estava completamente fora da conversa. Tá bem? E eu, ai, que Paul McCartney tá vindo ali. E aí tá, né? E aí o Paul McCartney já tinha visto que eu tava encarando ele. Olha, parou do meu lado, ficou ali, a cara de simpático. E aí meu colega, quer falar com ele? Vai lá falar com ele. E eu fui. Eu falei, mas vai ser tão não profissional. Já não tá conversando com a gente mesmo. You have a good point. Fui falar com ele. E aí, claro que nesse momento que eu fui falar com o Paul McCartney, vieram meus 2 colegas falar com ele também. Fiquei puta da cara, eles me mandaram antes. Mas tudo bem. E aí o Paul foi um querido, conversou. Eu pedi pra tirar foto, ele não tiro foto porque eu não gosto de mostrar onde eu tô, mas assim, posso conversar contigo o tempo. A gente ficou batendo papo 10 minutos falando de Porto Alegre, falando de um monte de coisa. Tá, beijo, tchau, apertamos mão. Cheguei em casa, na casa da minha amiga, era tipo 2 da manhã do Brasil, meus pais dormem tarde, mas não 2 da manhã. Liguei pra minha mãe e ninguém atendia. Se alguém tivesse morrido, não iríamos saber. Liguei pro meu pai estava acordado. Pai, a mãe tá aí. Tá. Ela tá dormindo. Acorda, acorda agora. Alô? Mãe, adivinha quem eu conheci? Ela podia quem? esperar até outro dia. Não, tinha que ser naquele momento. Eu, assim, a pessoa que a gente mais ama no mundo. A Julie Andrews. Não, mas só acabou de estragar o Paul McCartney. Foi nesse momento que ele decidiu fazer a tour no Brasil. Foi nesse momento. Não, mentira, I wish. Não, mas desde então, eu nunca mais lavei minha mão. Não, mentira. E o ombro da outra. Não, mas ele foi um querido e realmente foi uma coisa assim. Imagina, ele é um Beatle, né? O Spielberg foi um negócio inexplicável, porque é o meu diretor favorito, ele é o cara que faz a magia do cinema. Mas eu tive vários momentos, eu entrevistei a Isabella Vasselini, que eu tive horas com ela. Tipo, ao ponto da gente se conhecer, de ela me ver em tapete vermelho. Ai, adorei teu look, sabe? Tipo, querida.
Eu fiz todas as entrevistas da Europa pro Henrique Iglesias, que ele estava fazendo a parte de imprensa em Miami, para não ter que fazer quando ele viaja. E eu fui a pessoa que a produtora dele contratou. Então, assim, várias situações que, assim, é mais legal porque tu fica muito tempo com eles. Vai, Gabi. É uma pessoa que você entrevistou que você esperava muito e, tipo, te decepcionou. Tipo, nossa, essa pessoa... Mas, tipo assim, essa pessoa, nossa, não é legal. Ai, tem muita gente. Sempre Não, mas... Depois ela conta quando a gente desligar. Não, mas uma das pessoas que eu amei entrevistar, que eu não conhecia muito, mas eu lembro que aqui nós temos uma grande fã de Rebelde. Né? Quem que é um grande fã de Rebelde? Nunca nem Da Dulce Maria. Era tu que era? Talvez. Eu falei que eu consegui uma entrevista com ela, lembra? E alguém enlouqueceu. Talvez. Não sei Ai, se pode foi ser. Será que era você? a Sophie. A Sophie pode ser. Sophie pode A ser. Dulce Maria, uma que eu não conhecia, que eu fiz uma entrevista de 1 hora para um programa que eu tinha e foi incrível. Muito legal. Um amor. Mas esses que tu passa mais tempo geralmente são mais legais. De decepção, eu vou dizer pra vocês assim, não que eu acho que seja uma pessoa antipática nem nada. Era uma pessoa que estava acompanhando o seu marido pra premiere dele e que não foi a pessoa mais simpática comigo. A Julianne Moore. Julianne Moore, porque ela não queria aparecer ou ofuscar o marido dela. E existe uma pessoa especificamente que eu brinco que ele é meu arqui-inimigo da indústria, que eu já entrevistei 3 vezes. E ele sempre foi muito rude, eu não vou dizer o nome dele. Eu sou muito educada. Mas quando a gente cortar as gravações, eu falo. Ó, gente, alguém uma última? Ninguém mais tem? Pode ir, pode ir. Vai, né? Qual conselho de carreira mais valioso que você já ouviu ou que você tem, assim, depois de todos esses anos? Olha, pra puxar. Nossa, eu vou pra fofoca, né? Sensacional. Olha, eu recebi muitos conselhos de carreira. Muitos. Eu tive muita sorte, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, e eu sempre, o Joaquim Andrade, como a Cris, são pessoas que foram incríveis pra mim, porque o Joaquim, ele morava em Nova York, ele já era um jornalista season journalist, ele já era um veterano, e eu não sabia nem o que era uma coletiva de imprensa, então eu cheguei na coletiva, como é que isso aqui funciona, Joaquim? E ele me explicava de uma forma muito fácil. E eu aprendi que a gente tinha que se virar muito. E assim, eu acho que a melhor... Eu já tive tantas dicas de carreira, mas assim, no final sempre era de valorizar os seus contatos, de ter boas relações, de ser uma pessoa, ser genuinamente legal, sabe? Eu acho que, tipo, eu já fui indicada para tantas coisas, que tanta gente que me abriu porta, tanta gente que confiou em mim, às vezes sem conhecer. E eu também já indiquei muita gente para muita coisa que eu tô dando a minha credibilidade para aquela pessoa que é desconhecida, porque eu também já recebi essa credibilidade de outra pessoa. Então eu acho que assim, é o pay forward, né? De realmente estar, olha, eu não posso fazer isso, eu não tenho interesse de fazer isso, mas eu tenho alguém incrível para te indicar. E não de ter a competição. Porque se tu é bom, se tu sabe o que tu tá fazendo e tu vai dar o teu melhor, tu vai ter espaço na indústria. E às vezes assim, a gente não é selecionado para algo porque aquilo realmente não é para ser pra gente. A gente não seria um match para aquilo. Não quer dizer, eu sou E várias vezes, gente, eu já fiz muita coisa ruim, muita coisa errada, muita coisa que não foi o melhor. A vida continua. Eu fiz meu Jovem Pan no Festival de Cinema de Roma, falei sobre um filme, que era um filme de lançamento, que se chamava Colibri. Isso eu vou dizer pra vocês, as maiores vergonhas da minha vida. E eu, assim, o filme Colibri que conta a história de Luciano Pavarotti, porque eu li em algum lugar que falava isso. Não tinha nada a ver com Luciano Pavarotti. E eu, depois que a matéria já foi ao ar, a minha produtora era Camila. Ela já foi pro ar, já passou. Vida que segue. Se fizer algo muito maior pra gente também do que de fato sim. As pessoas não prestam tanta atenção. E assim, eu acho que vai errar, vai aprender, tu vai receber não. Eu levava não, assim, de assessorias como algo pessoal. Depois, deu, tudo bem. Né? Pelo menos respondeu. Né? Quantas vezes a gente manda e não vem nem um sinal, sabe? Então, é isso, é dar o teu melhor, dançar conforme a música, né? Tipo, tratar os teus colegas, os teus chefes, as pessoas abaixo de ti com respeito. A pessoa que faz, se tu tá num canal de TV, bom, aqui, nós temos uma câmera, nós temos um microfone. Se a pessoa que tá colocando a câmera vai me colocar no ângulo, eu vou ficar mal, mas ela também vai. Porque o trabalho dela é colocar o quadro certo. Entendeu? Então é isso, é uma colaboração. Todo mundo tá ali para se ajudar. Jornalismo, comunicação é um trabalho em equipe. Se eu tô promovendo, se a marca anuncia com a gente tá ali para promover a marca. Se
alguém tá te dando uma entrevista, eles querem que tu esteja vendendo algo. Então, eu não vou chegar lá, tô falando de entretenimento, não tô entrevistando um presidente. Eu não vou chegar lá e ser super rude ou ir perguntar coisas nada a ver com uma pessoa ou perguntar algo que é difícil. Mas eu posso chegar, teve um ator que, eu vou tentar ser o mais rápido possível, um ator que tinha acabado de sair da rehab, né, da reabilitação, e o assessor, pelo amor de Deus, não me pergunta nada sobre a reabilitação, nem sabia. E aí, e o personagem dele era um personagem que tinha vários problemas, que bebia, que batia, que não sei o quê. Eu perguntei, bom, eu já estudei teatro, sei que pra fazer um personagem assim, às vezes qualquer personagem, a gente tem que tirar alguma coisa da gente, assim, pra ter aquele sentimento, pra traduzir aquilo pra aquele personagem. Como é que foi pra ti interpretar alguém que tem essa personalidade, que é compulsiva, que tem violência, não sei o quê? E o cara entrou em detalhes sobre a vida dele na reabilitação. E todo o trabalho dele de parar de beber, de não sei o quê. E ninguém me xingou, ninguém reclamou, porque teve respeito. Então é isso, é ter respeito pelo veículo que tu trabalha, pelas pessoas que tu trabalha junto, pelas pessoas com quem tu está lidando, os teus entrevistadores, os teus entrevistados, os assessores. É um ecossistema. Então acho que essa é a maior respeito e, como diria Formelas, be nice. Adorei, gente. Obrigada. Eu acho que mas ó, já traduzido tudo aqui embaixo. Vou dar dicas, depois eu pedi dicas pra mim, pra gente botar na descrição do vídeo. Temos dicas de carreira, livros, de filmes. Vocês quiserem. Vou pedir, já um novo quadro, vou lançar um quadro, assim. Não, ela falou no Instagram dela, querendo saber a dica do novo filme, do não sei o quê. A gente vai ver dicas atuais. Dicas atuais. Dicas do momento. Past Adorei. Lives, filme do ano. Qual? Past Lives. Não sei qual é. Vidas passadas, gente. Mas já lançou? Lançou agora no Festival do Rio e vai... Ah, eu vi no Twitter. Maravilhoso. Olha. Mas levem lencinhos, tá? Não chora muito. Gente, Mas é maravilhoso. Aqui abaixo, então, outras dicas. Essas e outras dicas. Beijos. Obrigada, Miriam.